Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo das nossas curiosidades e hoje para uma curiosidade um pouco diferente, atendendo a alguns pedidos e algumas indicações depois dos vídeos especiais sobre a série sobre a Segunda Guerra Mundial. O vídeo de curiosidades hoje vai trazer, em especial, curiosidades que vêm da literatura, algumas dicas de obras literárias que ajudam a gente a entender, né, e compreender um pouco melhor do que foi este período, esse contexto da Segunda Guerra Mundial, algumas consequências. Então, a partir das minhas experiências de leitura, eu separei 6 obras que acredito que dá para ter uma ideia bastante ampla do que foi a Segunda Guerra Mundial e do que significou tudo que está em volta, né, dessas questões, das perseguições, do nazismo, do fascismo, enfim, algumas das grandes consequências da Segunda Guerra Mundial e também das causas que levaram a esse conflito de tão importância, né, no sentido de impacto histórico nesse momento. Então, para a gente começar, eu acho que não pode faltar nas nossas leituras sobre a Segunda Guerra Mundial o clássico Anne Frank, né, o diário desta pequena holandesa que vai retratar um pouquinho, de uma forma muito real, muito precisa e muito emocionante, tudo que foi o que significou a guerra, né? Anne era estava ali no início da adolescência, quando os nazistas então invadiram e tomaram a Holanda, e ela com a sua família foi obrigada então a se esconder, e durante o período em que ficou escondida, antes de infelizmente morrer num campo de concentração, ela deixou um diário escrito, né, com um pouquinho de tudo aquilo que ela passou e sentiu durante este momento, né? Então, primeira dica é o Diário de Anne Frank, né? Um livro muito parecido e semelhante a este e que dá para ter uma impressão, né, um pouco ampla de tudo aquilo e como que começou essas perseguições, do que significou para as pessoas no cotidiano a Segunda Guerra Mundial. É O Menino na Lista de Schindler, né? Este livro, basicamente, ainda relativamente novo, né? Saiu aí no mercado editorial há pouco tempo atrás, conta a história de Leon Leeson, né? Que foi ou é a pessoa mais nova, né, que compunha a lista de Oskar Schindler, né, um grande empresário alemão aí que conseguiu aí, graças a esta lista e graças a muita da sua atuação, né, salvar um número bastante considerável de pessoas nesse sentido, né? Também temos um livro chamado A Lista de Schindler, um filme, né, bastante interessante, que mostra e retrata muito bem, mas O Menino da Lista de Schindler conta em algumas riquezas de detalhes o início da guerra, as perseguições, a vida, né, da população judaica, principalmente dentro da Polônia, onde começam essas perseguições, tá, nesse sentido, né? É um outro livro que mostra um pouco, né, a realidade do que foi o nazismo, do que foi a organização, os grandes valores dessa galera, né? É o livro Max, né? O livro Max conta e traz para a literatura um pouquinho o grande projeto do Eichmann, né? Um projeto que dá início lá em 1936, que buscava produzir literalmente um protótipo da raça pura. Então os alemães tinham um projeto, né, de uma forma geral, de um que nós podemos chamar de um campo de concentração maternidade, para produzir literalmente seres humanos dentro dos grandes valores do nazismo, né? Então aqui conta a história do protótipo número 1, né, que aqui vai ganhar o nome de Max, né? Então baseado numa história, né, nesses documentos, no projeto, mas ele é construído uma fábula histórica, então também traz uma pegada histórica, né, bastante interessante, que dá para entender um pouco de todo este processo, né? Um livro também que dá para ter uma ideia do que foi as invasões nos países vizinhos durante a Segunda Guerra Mundial é o livro chamado Resistência, que conta a história de Agnes, né, uma historiadora da arte francesa que vê aí a sua vida virar de cabeça para baixo após 1940,
quando os alemães invadem e tomam a França nesse momento. E aí conta a história da resistência cotidiana da população para manter viva ou tentar recuperar o país, né? E tudo aquilo que eles sofreram de consequência agora com a presença, né? A alemã dentro da França, enfim, a perca das liberdades, a interferência na vida cotidiana, né? E aí mostra um pouco da história dessa mulher que, de uma forma geral, foi extremamente corajosa e decidiu enfrentar, né, toda esta pressão estrutural da guerra e resistiu, ajudando na resistência francesa durante a guerra. Né? Outro filme bastante interessante e vem de um dos grandes repórteres de guerra da história, com vários livros extremamente emocionantes, do Frederic Forst, tá? O Dossiê Odessa, né? A edição do livro que eu tenho aqui, ele não tem uma capa, né? Então é daquelas coleções feitas, né, com vários exemplares, mas o Dossiê Odessa, essa organização descoberta, né, um pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial, mostra que os alemães tinham inclusive pensado numa possível perca da guerra. Então, quando a Alemanha começa a entrar aí, enfim, em decadência, em crise, né, e começam a perceber que a guerra, o Dossiê Odessa, essa organização chamada Odessa, ela era uma organização que procurava defender e proteger a alta cúpula nazista, né? Por isso que nós temos aí vários membros do partido próximo ao Hitler que conseguiram fugir da Alemanha e se infiltrar em outros países, em outros locais e manter a sua vida aí quase que, entre aspas, normalmente, né? Nós temos o caso do Eichmann aqui na Argentina, do Mengele aqui no Brasil. Então, como que esses caras conseguiram fugir? Então, os nazistas tinham uma organização chamada Odessa, né? Então, o Frederic produz aqui uma narrativa histórica, né? Um romance histórico que traz como pano de fundo explicando justamente como que funcionava essa organização e toda a organização política dentro do partido nazista, enfim, entre os nazistas, para eles conseguir fugir e se proteger literalmente, né? Lembrando que o Frederic é um dos mais importantes repórteres de guerra do século XX, né, com uma vasta produção aí entre obras literárias e também relatos reais de alguns dos grandes conflitos do século XX. E como última indicação, um livro bastante impactante, mas bastante necessário. As Últimas Testemunhas, né? As Últimas Testemunhas da Svetlana Alexievich, né? Desta soviética, né? Já que ela nasce, né, dentro do território da União Soviética, mas ela reúne aí, ali no início dos anos 2000, as pessoas que participaram, que viveram a Segunda Guerra Mundial, né, quando eram crianças e aí que ainda estão vivas para contar suas histórias. E aqui ela produz, né, um livro com os relatos das lembranças dessas pessoas e daquilo que elas viveram quando crianças, né? Um livro que mostra o cerco de Stalingrado, mostra o que essas pessoas passaram durante a guerra, as consequências, enfim, né? As obrigações que tinham que fazer, as privações que a guerra produziu nestas pessoas, tá? Durante esse momento. Então, aqui fica a minha dica hoje como livro de curiosidades, como a literatura pode ajudar a gente a pensar um pouco, a entender um pouco melhor, né, esses momentos históricos de uma forma, entre aspas, um pouco mais, às vezes, prazerosa, mais divertida. Então fica aí 6 dicas de livros que dá para ter uma visão uma visão ampla, uma visão geral, de um contexto geral, do que foi a guerra, das consequências, causas, né, e como que impactou literalmente na vida das pessoas, né? Lembrando que tem muito mais, né, literatura por aí, a Segunda Guerra é um tema bastante produzido, então vale a pena você dar uma olhada, pesquisar, né? Mas fica aqui minha dica com estas 6 obras literárias que ajudam você a compreender um pouco melhor a Segunda Guerra Mundial, ok? Ó, fica ligado, deixa aí a sua impressão, deixa aí sua dica, deixa seu pedido também, né? O vídeo de hoje vem justamente de um pedido, né, de alguns que acompanham aqui o canal. Então, fica aí, né, a sua dica, deixa a curtida e segue o canal.